Muitas pessoas têm medo da solidão, medo de estar só. E por isso tecem relações, tecem laços com pessoas que não valem a pena. O convívio social ele precisa ser dosado. Nós não podemos nos afundar e nos afogar no convívio, com medo de estar só, com medo de não ter alguém do nosso lado. Há momentos que precisamos estar sós, há fases na vida que precisamos de uma certa solitude, de um estar consigo mesmo. Porque quando se está só, se está consigo. Quando estamos demasiadamente em meio aos demais, estamos ausentes de nós. Não ouvimos nosso íntimo, não interagimos com a nossa vida interior, estamos presentes apenas mecanicamente em meio aos demais, fazendo o que os outros fazem. E o problema é que os outros passam a nos influenciar. A energia deles tolda a nossa vibração. E com a vibração toldada e atrofiada, não se consegue mais captar energias melhores, vindas de planos melhores que a matéria grosseira mais densa. O ser humano ele corta laços, ele corta a ligação com planos melhores quando se mistura demais com os outros. Nessa misturança com os demais, o ser humano se enosa, como uma borboleta numa teia de aranha, que não consegue mais voar, bater asas e acaba sendo devorada pela aranha predadora que não tem piedade da borboleta desatenta que fica presa na teia. E muitas pessoas são como borboletas desatentas, voando direto para a teia, se prendendo nessa teia humana, porque a sociedade ela é uma teia de relações, a família é uma teia de relações, o mercado de trabalho é uma teia de relações, as vizinhanças são teias de relações, os colegas, etc. e tal. E nós precisamos transitar na vida em sociedade. Transitar significa ir e vir. Significa fazer o que precisamos fazer. Mas faz-se necessário ter um compromisso com o seu desenvolvimento espiritual, com o seu verdadeiro eu, com a sua vida interior. Isso é que precisa estar em primeiro lugar e isso não é egoísmo. Porque o espírito ele não é egoísta. O egoísmo não vem do núcleo do ser humano. O egoísmo vem justamente da mente mecânica, do cabeção, do raciocínio, do intelecto, que se utiliza das teias sociais para se dar bem, se aproveitando das outras pessoas. Então, inúmeros indivíduos que são bem socializados, são socializáveis, dispõem de uma diplomacia comportamental, na verdade transitam pelas teias sociais apenas para se aproveitar. E desse tipo de indivíduos precisamos nos afastar. Quantos aproveitadores não há na família, no mercado de trabalho, na vizinhança, entre os supostos colegas? Pessoas ali que estão se aproveitando do semelhante, seja financeiramente ou energeticamente. Quantos vampiros de almas não transitam por aí? Pessoas fracas, pessoas que não conseguem captar irradiações melhores, então se encostam em alguém. Seja alguém do trabalho, da família, um vizinho, e ficam ali sugando. Pessoas que bancam um vitimismo, que se fazem de coitadas, as rejeitadas, as incompreendidas, que querem ser consoladas por alguém. E através deste favor de consolação que o ser humano favorece a um indivíduo desses, ele é sugado, ele desperdiça as suas energias. Porque esses vampiros de almas estão aí sondando, buscando se aproveitar de seus semelhantes. Então,
O excesso de vida social, o excesso de interação com os demais é prejudicial. Eu não prego nenhum tipo de isolamento. Nós precisamos transitar na vida em sociedade, precisamos ocupar o nosso lugar, precisamos ocupar o nosso espaço, mas tudo requer e necessita um equilíbrio. Não podemos nos isolar, refugiar e fugir do nosso destino, mas também não podemos nos afundar nas teias sociais, como borboletas que ficam presas em teias de aranha e depois são devoradas. Os vampiros de almas são como aranhas, que atraem as borboletas e depois as devoram. E o medo da solidão, o medo de estar só, não deve ser um agente propiciador de relações exageradas, de relacionamentos exagerados. O ser humano precisa de momentos consigo mesmo. A solitude é necessária, o estar só é algo bom. Eu trabalho, eu tenho as minhas interações, mas necessito de momentos em que estou só. Porque nesse estar só, eu tenho um diálogo comigo mesmo. Eu sinto a presença do meu espírito no corpo, dentro da alma e a vontade dele. Isso precisa ser identificado. Uma solidão ou uma solitude saudável propicia o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Se o ser humano está sempre afundado e afogado em meio aos demais, soterrado pelos demais, esse é o melhor termo, né? Se o ser humano está sempre soterrado em meio aos demais, ele desaparece para si mesmo. Ele presta atenção mais nos demais, faz o que todos fazem, mas não faz aquilo que realmente deveria fazer, porque não identifica a sua vontade, o seu verdadeiro eu. Então, ter uma vida interior saudável depende de ter momentos para si mesmo, onde se fica por horas no seu canto, ou um dia, ou um fim de semana, um feriado, um feriadão, ou umas férias mais recolhidas, onde o ser humano está consigo, buscando descobrir-se. O ser humano hoje está demasiadamente coberto por teias de ilusões, por películas sociais e culturais que dificultam a manifestação do espírito. E o ser humano precisa descobrir isso, tirar essas coberturas que prejudicam a fluidez do espírito. E os momentos de solitude, de estar só consigo mesmo, propiciam isso. São momentos saudáveis que nós precisamos. Mas uma pessoa que está apenas no raciocínio, apenas no intelecto, que não tem intimidade com a sua vida interior, teme isso. Porque o raciocínio, ele quer sempre a correria da vida diária. Para ele, estar só é um risco, porque quando está só, o espírito começa a se mostrar, a se manifestar. E a mente manipuladora, ela não gosta disso, porque por trás da mente manipuladora estão as trevas. As trevas atingem os seres humanos justamente ali, no raciocínio, no cérebro frontal, e essa energia trevosa busca soterrar o espírito, busca tornar o espírito imperceptível, para que o ser humano não perceba o seu verdadeiro eu. E são justamente os momentos de solidão, de estar só consigo mesmo, que permitem ao espírito se mostrar, que permitem ao espírito manifestar a sua vontade. Mas a mente, ela sempre quer colocar isso de lado, quando ela não é um instrumento apenas, mas quando é ela que determina o que deve ser e quando é ela que manda na vida do ser humano e manda no próprio ser humano. Aí é que está o problema. As pessoas demasiadamente mentais temem a solidão, porque nos momentos de solidão o espírito desbanca a mente, o espírito desmascara a mente, mostrando que ela não passa de um mecanismo manipulado e manipulador, um mecanismo obsoleto, enrijecido,
que não propicia ao ser humano enxergar para além das limitações da vida pós-moderna. Então não tema os momentos de solitude. Quando você estiver só consigo mesmo, aproveite esses momentos. Eles são frutíferos, eles são agregadores. Nada melhor do que estar consigo mesmo, um pouco afastado da agitação coletiva, dessa correria, seja isso num fim de semana, num fim de tarde, num feriado, nas férias. O espírito clama por esse contato com ele mesmo, por essa ligação, por essa conexão. Depois que o espírito se fortalece, que o espírito se torna a fonte principal das ações humanas, a solidão não é mais temida, a solitude não é temida, o estar só não é mais temido. O ser humano se sente bem consigo mesmo, nos momentos em que consegue manter um certo afastamento de toda essa agitação social. Isso não tem nada a ver com isolamento. É apenas o espaço vital do qual se necessita para poder se desenvolver. Se o ser humano não tem esse espaço vital dentro dele e no seu entorno, ele não consegue se desenvolver. É através de momentos de solidão que o ser humano vai reajustando, vai remodelando, vai melhorando a sua vibração, para depois novamente encarar o convívio social, a vida social. É assim, é o equilíbrio. O convívio social, ele é equilibrado através de momentos consigo mesmo, quando o ser humano novamente vai reordenando a sua vida, harmonizando-a, equilibrando-a, por meio de uma vida interior saudável, onde o convívio social não é excluído, mas é usufruído corretamente nos momentos propícios para isso, tendo-se também momentos de isolamento para si, quando se fica mais no seu canto, pensando sobre o sentido da vida, a razão de ser das coisas, pensando não apenas com o intelecto, mas sim tendo a intuição como a fonte motora desses pensamentos. Daí o indivíduo ele consegue se aprofundar nas questões. Nos momentos de solitude, o ser humano se aprofunda nele próprio e compreende aquilo que na correria diária ele não compreende porque passa batido, porque está muito na superfície, muito no raso. Nessa vida corrida, tudo se torna raso e superficial. Se o ser humano não tiver alguns momentos de reclusão, onde ele fica no seu canto, ele se perde na superfície, não tendo mais contato com as profundezas do seu verdadeiro eu. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, né? Eu ia falar solidão, né? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!